né? Vamos lá. Bom, pessoal, hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula, né, de circuitos com diodos. Então, vamos aqui dar uma breve revisada do que a gente viu, né? Aqui no slide. Acho que todos estão vendo. Deixa eu só abrir aqui mais um Open Board. Acho que vai ficar bacana. Só um momento. Então aqui, acho que eu vou usar esse aqui que é bem melhor. Bom, vamos lá. Então a gente viu algumas coisas, né, de circuitos com diodos. Vimos as introduções. Ah, sim. A gente parou nessa questão da corrente alternada, corrente contínua. Eu estava explicando para vocês a questão da corrente alternada, que é a corrente, né, que chega nas nossas casas, nas nossas residências, né, pessoal? Então, por exemplo, uma tomada aí da casa de vocês, ela sai o quê? Qual é o tipo de corrente? Corrente alternada, tá? Anteriormente a gente estava trabalhando, na verdade, quando vocês começam a estudar eletricidade, a gente começa estudando quem, pessoal? Corrente contínua, né? Depois, né, conforme a gente vai avançando, nós vamos estudar, né, corrente alternada, né? Vocês devem estar vendo circuitos elétricos ou vão ver ainda. Porque, né, pessoal, a corrente contínua é mais simples, é um tipo de corrente onde que você não precisa se preocupar se o sentido da corrente, ó, observem que o sentido aqui, ela está só nesse sentido horário aqui, né? Lembra o relógio? Ó? Sentido horário do relógio. Dá pra ver aqui a corrente, né? A seta da corrente. E ela vai e volta, né? Então aqui digamos que é o polo positivo e aqui o negativo. Na corrente contínua a gente não precisa se preocupar o sentido. Não, óbvio que precisa se preocupar com o sentido, mas nós não precisamos nos preocupar se o sentido vai mudar. Porque o sentido é só um, né? Ele não muda, tá? A não ser que você mude fisicamente aqui, ó, as conexões, né? Inverta, né? Vocês lembram lá da questão do diodo, né? A gente fez até umas práticas que a gente invertia, né? A fonte, a mesma coisa aqui. Mas, de modo geral, a gente não se preocupa. Já a corrente alternada, observem, né, que nós temos aqui um símbolo da corrente aqui, que é o I, e ele está em dois sentidos diferentes. Por quê? Porque a corrente alternada, ora, ela funciona em um sentido, ora, ela funciona em outro sentido. Tá, ok? A corrente alternada, conforme a gente estudou nas aulas passadas, ela alterna o seu sentido. E essa alternância, né, relembrando aos senhores, essa alternância é feita de que forma? É feita por meio do sinal senoidal. Então aqui é o exemplo aqui da corrente contínua, onde a gente vai ter um V aqui, tá? Que é essa linha vermelha, né, pessoal? Ah, bem melhor. E em verde, a corrente alternada. E ela tem essa característica desse sinal senoidal, porque ela alterna o seu valor várias vezes por segundo. Então, o que, que a gente parou? A gente parou exatamente aqui, né? Espera aí, pessoal, acho que tem alguém querendo entrar. Ixi. Deixa eu fechar aqui. Tá. Ele tá querendo entrar aqui. Tô... Só um momento, pessoal. Tô tentando... Ah, agora foi. Bom, então isso foi a aula passada. Eu espero que vocês estejam lembrando, né, pessoal? E a gente vai reforçar hoje, né? Porque é uma aula bem interessante. Então é isso, a gente estava discutindo essa diferença da corrente alternada da corrente contínua, né? Aqui.
onde vimos algumas questões do sinal senoidal, por exemplo, a frequência e o período, né, pessoal? A frequência ela é dado por 1 sobre o período e o período é o inverso, né? É 1 sobre a frequência. E aqui algumas unidades mais utilizadas de frequência com a sua respectiva contraparte, que é o período, né? Então 10 Hz equivale a 0,1 segundo. E conforme vocês vão aumentando, né, a frequência, o que vai acontecer com o período? Ele diminui. Então quanto maior a frequência, menor o período. Ou seja, quanto maior os ciclos por segundo, né? Quanto maior a capacidade de você executar ciclos em 1 segundo, menor é o período que você vai ter para executar um ciclo, né? O período é isso, é o tempo que vai ser executado para fazer um ciclo do seu sinal senoidal. E aqui eu acredito que a gente parou nessa questão aqui, né, pessoal? Só um momento aqui, que isso aqui está me incomodando. Essa barra aqui. Não sei por que fica assim. Pronto. Bom, aí foi o que a gente parou. Na aula passada vocês estavam um pouco tímidos, né? Poucos comentaram, mas agora eu acho que a gente já está mais. Acho que deu tempo aí de vocês curtirem a Páscoa. E eu acho que a gente pode se comunicar melhor. Por exemplo, pessoal, essa que eu perguntei na aula passada. Dê a frequência e o período do sinal senoidal, aqui para a gente finalizar aqui nossa revisão da aula passada, gerada por uma corrente alternada vista na figura abaixo. Então, alguém pode me dizer qual é a frequência que a gente calculou aqui e qual é o período? Digamos que esse é um sinal senoidal, né, de um circuito alternado qualquer, né, que você não tem o circuito. Observem aqui, eu não tenho circuito algum. Eu não tenho tensão. Eu não tenho nada. Eu só tenho esse sinal. E a questão é qual a frequência desse sinal e o seu período, né? Quem poderia me falar? Lembrando, né, pessoal, que a frequência é igual a 1 sobre período. Tá? E o período é a mesma coisa, só que invertido. 1 sobre frequência. E o período, né, pessoal, é a capacidade, né? Na verdade, desculpa. O período é o tempo que se executa para ser feito um ciclo, né? Período é igual tempo para um ciclo. Era basicamente isso que a gente estudou na aula passada, né? E vamos ver se vocês ainda lembram. Qual seria o período aqui, pessoal? Tá bem fácil, né? Alguém se dispõe a falar? Hein, pessoal? Vocês estão na aula? Ninguém? Bom, se ninguém falou, ou vocês estão sabendo tudo e estão com problema de microfone, ou a gente não fixou bem essa parte. Então, vamos lá. Isso aqui é muito importante para a gente poder dar continuidade no nosso estudo sobre diodos, só que a gente vai ver o estudo sobre diodo na corrente alternada. Então, o período é o tempo para executar um ciclo. Um ciclo aqui, pessoal, observem, um ciclo, como a gente viu anteriormente, é o tempo que ele executa para finalizar uma dessas figuras, digamos aqui. Você tem uma figura aqui, ó, que começa aqui em 0, observem, e vai até t, né? Olhem só. Por que vai até t, né, pessoal? É porque eu fiz uma análise visual.
né? Observem que aqui a gente tem um seno, né? Enfim, é uma figura, né? Observem que ela tem uma curva aqui em cima. Chega aqui, ela faz outra curva aqui embaixo e volta. Observem que ela volta e ela vai fazer a mesma figura aqui nesse outro momento. Então, nós temos aqui uma figura que ela se repete, né? Então, essa figura aqui, nesse ponto, até esse ponto T, que eu vou chamar, a gente chama que é um ciclo. Tá? Um ciclo. Então, essa outra figura vai ser o segundo ciclo. E assim sucessivamente. Então, observem que o ciclo é o tempo, né? Na verdade, o ciclo é essa figura aqui que é gerada e que irá se repetir. É o sinal gerado, que irá se repetir durante o tempo. Então, o período vai ser o que, pessoal? O tempo para executar esse ciclo. Que nós temos ele bem aqui embaixo, ó. Já está dado. Então, o período aqui é igual a 100 milissegundos. Para quem... o que seria 100 milissegundos em segundos? É 0,1 segundo, tá? Tudo bem? Então, né, nós já estamos aqui vendo, né, já temos o período. A primeira coisa que a gente observa é o período, né, na questão. E agora a gente quer a frequência. A frequência é quem? É 1 sobre t. T a gente já tem, então vai ser 1 sobre 0,1 que a gente obteve aqui, ó. Tá? Que é o período. E essa divisão vai dar o que, pessoal? Vai dar 10, né? 1 dividido por 0,1, se vocês usarem a calculadora, né? Eu faço aqui, pessoal, mas não se preocupe, se for numa atividade avaliativa, vocês vão ter tempo, né? Vão usar a calculadora e vai obter. Ó, aqui o Vitor já falou, né? Aqui no chat. Exatamente, é 10 Hz. Aqui vocês coloquem a unidade também, ó. É importante. Então, essa frequência da questão, né? Do exemplo, né? No caso. Então, é 10 Hz. Com um período de 0,1 segundo. Muito simples, né? Não tem muita dificuldade. É só mesmo utilizar a fórmula. Aqui é muito mais fácil, porque a gente só usou uma análise gráfica, né, pessoal? Observem como é bom a gente ter o conhecimento de frequência e período, porque se cair uma questão dessa, né, você consegue determinar graficamente, né? E hoje em dia é muito pedido isso em exames como o Enem, né? No caso do Enem tem muita análise gráfica. Não vou afirmar que vai cair isso, mas pode cair, né? Inclusive é bem comum você ver esse tipo de figuras, não esse aqui, mas figuras que se repetem. Então, isso aqui é só um exemplo que a gente está vendo na nossa disciplina, que é circuito alternado, que tem essa característica do sinal ser senoidal. O sinal senoidal é essa característica que vocês estão vendo, desse sinal aqui que faz tipo um S, né? Isso aqui é o seno, pessoal, tá? Para quem nunca viu, graficamente o seno e o cosseno, o gráfico deles são assim, tá? Mas, por exemplo, no Enem já caiu uma figura quadrada aqui, que ela tem um ciclo e se repete, entenderam? Questão de ciclo, período, frequência, isso vale para qualquer sinal periódico, tá, ok? Todo sinal periódico tem uma frequência, tudo bem? E todo sinal que tem uma frequência é periódico. Então é basicamente isso, tá? Não vou me estender muito para não confundir mais vocês, mas aqui nessa questão a gente fez corretamente, obtemos a frequência e o período apenas com um gráfico, né? Que é fantástico. E aqui a resolução pelo slide, né? Muito simples. Bom, aí a gente viu algumas coisas aqui que eu vou estar reforçando também, que é o valor de pico e o valor RMS, que é o valor eficaz do sinal, tá? O valor eficaz, que é o VRMS, que eu vou apontar aqui no slide, ó, ele é dado pelo valor de pico sobre raiz de 2. Mas, professor, o que é o valor de pico? O valor de pico é a mesma relação, né? Observem que o valor de pico aqui, na setinha que eu estou colocando aqui, ó, VP, ele é igual ao VRMS, que a gente acabou de ver, vezes V raiz de 2. Se vocês repararem, essas duas equações elas se equivalem, né? Então,
Só que nessa eu estou isolando o VRMS e nessa eu estou isolando o VP. Tá? Bom, mas na prática o que que significa? Significa que o valor de pico é a tensão máxima do sinal senoidal, né? E o valor RMS é o valor que a gente consegue medir, é o valor eficaz que a gente vai utilizar esse sinal, tá? No caso, por exemplo, aqui tem outra questão que acabou ficando aqui para vocês. Observem aqui, a gente até fez também essa questão, mas eu vou reforçar porque, enfim, é um assunto novo, né, para vocês. Vamos lá. O valor eficaz é esse aqui, ó. Aqui eu já estou colocando a resposta, enfim. Bom, o valor eficaz, pessoal, é mais ou menos como se você tivesse aqui uma linha reta. Desculpem se não estiver muito reta. E aonde essa linha corta o sinal, observem que é o valor RMS. Tá ok? Tanto em cima como embaixo, viu, pessoal? Tá? Mas a gente vai estar trabalhando só aqui em cima para não dificultar vocês, tá? Mas como o sinal de corrente alternada ele alterna seus valores, então tudo que tiver aqui em cima vai ter aqui embaixo da mesma forma, tá? Só que em outro momento, né, no caso. Então você vai ter VRMS, e bem aqui você vai ter o VP, que é onde o ponto máximo. Observem que o VP é a crista aqui dessa onda, tá ok? E o VRMS é um valor meio que intermediário, né? Que ele acontece em dois momentos, ó. Em um sinal aqui que sobe, essa onda que sobe aqui, ó, ela sobe e desce, né? Vou colocar aqui, ó, começa aqui em A, termina aqui em B. Ela passa pelo valor RMS duas vezes, ó, e pelo valor de pico apenas uma vez. Por isso que nós chamamos valor de pico, ele só acontece uma vez, tá ok? Bom, normalmente nós não trabalhamos com valor de pico nos círculos alternados. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático aqui para fixar. Na tomada da casa de vocês, muitos já devem ter ouvido falar que é 220 volts, né? Esse 220 volts é o valor RMS, tá? Observem que vocês já usam isso diariamente, só que vocês nunca perceberam, né? O valor RMS é o valor eficaz da tomada, que no caso é a nossa 220 volts, entendeu? É só um exemplo, né, pessoal? No caso da tomada, o VRMS aqui da nossa região, né, é 220 volts. Lá no Rio de Janeiro, né, que em alguns estados é 110, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Aqui é 220. Esse é o valor RMS. Observem que ele não é o valor de pico. Tem um exemplo aqui, né, como vocês podem ver aqui no slide, que ele faz a seguinte pergunta: sabendo que a tensão na tomada de uma casa é 220 volts, calcule o valor máximo da tensão na tomada. O valor máximo é o valor de pico. Vocês estão entendendo? Isso aqui é só uma pegadinha que ele bota valor máximo, mas é o valor de pico. Tá? Porque se vocês repararem, o valor de pico é o máximo que ele chega. Tá bom? Então, nós vimos já essa equação, né? No slide passado, vocês viram que o valor de pico é o valor RMS vezes raiz de 2. Tá? No slide. Então, para achar o valor de pico, o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui embaixo. Valor de pico, ou tensão de pico, né? É igual a V RMS vezes quem, pessoal? Raiz de 2. Aí o que você vai fazer? Com o auxílio de uma calculadora, você vai pegar o VRMS, que é quanto? 220 na questão, e vai multiplicar por raiz de 2. Aí quem tiver calculadora é só fazer, mas eu já sei aqui de cabeça, é mais ou menos 311 volts.
tá? Então essa é a resposta, o valor de pico da nossa tomada, né? Não só aqui do exercício, mas o da tomada residencial da nossa casa, o valor de pico, segundo a fórmula, é 311 volts. Então é o valor máximo que você consegue obter na tomada de casa. Só que, obviamente, o valor que nós utilizamos é o valor eficaz, que é 220. Então, se você for fazer um circuito elétrico alternado, você vai se basear na tensão RMS, a tensão eficaz, tá? Bom, isso foi o que nós vimos, né? Eu gosto de reforçar aqui, né? Aqui já a resolução e a gente parou por aqui, se eu não me engano, né? Ó, deu 311,12, tá? Mas aí a gente já arredonda para 311. Tá ok, pessoal? Dúvidas nessa questão? É só falar que a gente vai tirando. Alguém tem dúvida? Quer que eu repita alguma coisa? Algo que não entendeu? Tem como o senhor fazer mais um exemplo? Mais um exemplo, né? Deixa eu ver se eu deixei mais um aqui. Ok. Olha, esse exemplo aqui é o mais simples porque a corrente alternada que eu vou trabalhar com vocês é essa corrente que tem na tomada. E essa corrente, né, no caso, por exemplo, a Maiane que falou, né? Por exemplo, na sua casa você tem uma tomada, né? A tomada da casa de vocês, se vocês vão ligar, por exemplo, um carregador de celular, alguma coisa do tipo. Essa tomada, ela vai ter, ó, a tensão de 220 volts, tá ok? Esse 220 que você está utilizando na tomada é o que a gente chama de valor eficaz da corrente alternada. Obviamente ninguém vai chegar e falar, ah, é o valor eficaz. Não, a gente já fala 220 direto porque nós iremos trabalhar com esse 220 volts. Essa questão é mais uma questão para vocês memorizarem essa fórmula aqui, ó, que é essa aqui, que é o valor de pico, né? É igual ao valor RMS vezes raiz de 2. Outro exemplo disso fica um pouco complicado porque a gente só vai trabalhar com 220. Então, fica um pouco complicado. Tipo assim, eu posso fazer outro exemplo com outra tensão, mas como a gente não vai trabalhar, pode até confundir vocês um pouco. Então, vamos lá. No caso da tomada, a gente só vai reforçar esse exemplo. Na tomada da sua casa, você vai ter 220 RMS. Se você fosse fazer um gráfico do sinal que sai da tomada, ele vai sair vários sinaizinhos desse aqui senoidal, ó. Vários mesmo, são 60 em um segundo, né? Porque a frequência da tomada, né? Aqui eu não botei, mas a frequência da tomada da nossa casa, ela é 60 Hz. Tá ok? Isso significa que um sinal desse aqui senoidal, ó, acontece 60 vezes por segundo. É muito rápido, né? Então, você vai ter aqui, se a gente fosse pegar apenas um ciclo da nossa energia, né? Ele acontece assim, ó. O ciclo ele vai subindo até o valor de pico, que é o valor máximo. Depois ele desce novamente ao valor de pico, só que negativo. E ele vai passar nesse valor aqui que a gente chama de valor RMS. Tá? Aliás, em vez de eu desenhar aqui, eu acho que eu já até fiz aqui, né, o desenho. Ó, vamos lá. Observe aqui no desenho que o valor VP é o valor máximo, que é o valor RMS vezes raiz de 2, que é a fórmula do slide. Tá? Isso aí é só mesmo vocês lembrarem da fórmula, né, e aplicar. No caso, a questão é a seguinte: a tomada da nossa casa é 220 volts. Se alguém perguntasse para vocês qual o valor máximo da tensão, aí vocês poderiam, antes dessa aula, né, vocês poderiam, não, a tomada é 220, o valor máximo é 220. Aí não, porque vocês viram que o sinal senoidal, que é o sinal que chega nas nossas casas, ele tem um valor máximo. E esse valor máximo é a tensão da tomada, ou o VRMS, no caso aqui, ó, que é o valor eficaz, ou tensão da tomada, vezes raiz de 2. Que no caso vai ficar 220, que é a tensão da tomada, vezes raiz de 2.
Aí você faz o cálculo, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. A calculadora, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer aqui, ó. Enfim, vocês vão tirar primeiro a raiz de 2, ó. Quem é a raiz de 2? 1,41, esse número gigante aqui. Aí depois você pega esse número e multiplica por 220. Raiz de 2 vezes 220, 311. Então, se alguém perguntasse, no caso ficaria qual o valor máximo da tensão na tomada da casa de você, da sua casa. Aí você, lembrando dessa fórmula aqui que a gente viu, você vai saber que é a tensão da tomada, que é o valor eficaz, vezes raiz de 2, tá? Que aí vai dar esse valor aqui, 311,12, tá, ok? Mas assim, esse valor nós não utilizamos para os cálculos com corrente alternada, e nem para usar, né, no caso, por exemplo, nos componentes elétricos, tá, ok? Porque é o valor de pico, pessoal. O valor de pico ele só acontece uma vez e se vocês repararem, é apenas uma vez. Já o valor RMS é um valor que a gente chama de valor eficaz, que é o valor que de fato vai estar sendo fornecido para o circuito elétrico alternado, tá bom? Enfim, isso é um conceito que vocês vão estar reforçando em outras disciplinas, no caso de circuitos elétricos, mas é só para vocês terem noção que existe esses conceitos, né? No caso, os parâmetros mais importantes aqui que eu considero é o valor RMS, que é o valor eficaz, e o valor de pico apenas para demonstração, tá? Mas a gente não utiliza o valor de pico para os cálculos, tá bom? Deu para entender? Sim, professor. Tá, ok. Bom, isso é um conceito realmente novo, pessoal, e conforme vocês vão ter bastante tempo aí para usar isso aí em outras disciplinas. Eu acredito que vocês vão ver em circuitos, vocês vão ver em motores. No terceiro ano vocês vão ver comigo novamente em desenvolvimento de sistemas. Mas o que importa aqui pra gente, vocês lembram daquele dispositivo que a gente estava estudando? O diodo, ó. A gente já vai voltar nele agora. Tá? Esse é o que importa aqui pra gente, porque a gente vai colocar o diodo nessa situação da corrente alternada. Então, a gente pode utilizar o diodo para diversos tipos de circuitos em corrente alternada. No caso, o mais comum é o circuito retificador. O que seria isso? O circuito retificador, pessoal, ele tem como objetivo transformar a tensão alternada, que a gente viu que é aquele sinal senoidal, em tensão contínua, para alimentar aparelhos eletrônicos. A tensão alternada da rede, antes de ser ligada ao retificador, ele passa por um outro componente, que é o transformador, que a gente também vai dar uma olhada. A tensão contínua, depois do retificador, por vezes precisa eliminar as variações para que o mesmo torne-se constante, o que é feito através de filtros, tá? A gente também pode dar uma olhada também nos filtros. Então observem aqui no gráfico, tá? O que é o circuito transformador, pelo que eu li aqui, né? Resumindo, ele é um circuito que transforma a tensão alternada em contínua. O elemento que vai fazer isso é o diodo, que a gente já vai ver, tá? Existem um outro componente que é o transformador, que ele abaixa, no caso, ou aumenta a tensão, e depois disso você regula. Observem aqui no gráfico, vou colocar uma seta aqui, ó. O que está entrando aqui, ó, no circuito retificador? Uma corrente alternada. Observem o sinal senoidal aqui, ó, característico da corrente alternada. Ele entra no circuito retificador, olha o que acontece com ele. Ele meio que não tem mais aqui essa parte de baixo dele aqui, ó. Ele não tem mais o sinal negativo. E ele vai ter tipo várias cristas aqui, né, contínuas. No entanto, isso aqui ainda não é um sinal contínuo, né? Porque você ainda tem as curvas aqui, ó. Observem. Você ainda tem umas curvas aqui, aí você vai passar esse sinal pelo filtro e vai ficar contínuo. Simples assim. Tá bom? A ideia do sinal retificado é essa. Você entra com o sinal alternado e sai com o sinal contínuo perfeitamente.
Um exemplo, pessoal, de um circuito retificador que vocês utilizam no dia a dia é o carregador de celular. O carregador de celular, se vocês repararem, o celular, né, de vocês, ele tem o quê? Uma bateria. A bateria, a gente já viu que ele é uma fonte de corrente contínua. Para você carregar a bateria, então você tem que ter o quê? Corrente contínua. Então você vai colocar seu carregador na tomada. O carregador ele tem um transformador que vai abaixar de 220 para 5 volts. E depois ele vai pegar esses 5 volts que vai estar alternado com sinal senoidal e deixar ele contínuo. Entendeu? Então você entra com 220 alternado, valor eficaz, e sai com 5 volts contínuo. Tá? Esse é um exemplo bem básico de circuito retificador. A gente vai ver agora como funcionam esses circuitos e seus componentes. Tá? Observem, esses são os componentes do circuito retificador. Aqui é o transformador. Esse é o símbolo do transformador, pessoal, a simbologia. O retificador, né, que é um diodo. Um filtro, que normalmente o filtro ele é um capacitor. E a carga, né? A carga é o que você vai aplicar, no caso, ao circuito. Pode ser uma bateria, uma resistência. Então, esses são os circuitos básicos de um circuito retificador. Tá? O primeiro deles é o transformador elétrico. O transformador ele é um circuito do tipo eletromagnético. Tá? E ele tem a função de reduzir ou elevar a tensão disponível que será enviada ao retificador. O princípio de funcionamento de transformador baseia-se no princípio da indução eletromagnética. Tá? Isso aqui são os conceitos físicos, né? Mas o que importa aqui pra gente, ó, é que você vai ter, observem aqui fisicamente, meio que uma bobina aqui, né? O que é uma bobina, pessoal? É um enrolamento de condutores, né? Pode ser de cobre, alumínio. Então, observem que aqui é um fio que está enrolado, né? Esses enrolamentos a gente vai chamar de espiras, tá bom? São bobinas, né, de cobre e alumínio, são espiras. Esses enrolamentos eles vão ter um número relacionados a ele, o número de enrolamentos. Aqui a gente pode chamar de primário e aqui secundário, tá? Esse caso aqui fica mais emblemático aqui, ó. Então você vai ter esse lado aqui chamado primário e esse outro lado aqui, né? Aqui secundário. Observem que um dos lados, que é o secundário, tem mais enrolamentos que o primeiro. Essa diferença de enrolamentos que vai nos dizer como vai ser a transformação, tá? Então, desse slide que a gente fixa aqui, que os transformadores são esses componentes eletromagnéticos que são compostos por enrolamentos. Em um lado você tem um primário e outro secundário. Observem que o primário e o secundário eles não se tocam, né? Observem que não existe conexão elétrica entre os dois. O que vai existir é uma interação que a gente chama de interação eletromagnética, tá? Bem aqui no meio, ó, vai ter uma interação eletromagnética que a gente vai chamar de indução, tá? Não vou aprofundar porque, enfim, isso é mais aula de eletromagnetismo, então eu não vou aprofundar nisso para não dificultar. Mas, né, do que a gente viu agora, você vai ter uma relação que é muito importante para nós aqui, que é a relação de transformação, que é esse RT aqui, ó. A relação de transformação é a razão, ou seja, a divisão entre o número de espiras aqui, ó. Eu não falei que tem um número de espiras? Do primário com o secundário. Essa relação vai ser igual à tensão do primário com a tensão do secundário. E a mesma coisa com a corrente, tá? Isso tá difícil, vamos lá ver um exemplo prático. Vamos lá. Esse aqui é muito mais fácil aqui. Bom,
Aqui é o exemplo, né, utilizando uma representação de circuitos elétricos, observem. Então o que vai acontecer aqui? Você vai entrar com uma tensão aqui, V1, e vai sair com uma tensão V2. Essa relação, quem vai nos dar é o número de espiras de cada lado. Observem que um lado tem mais espira e outro tem menos. Tá? Ou um lado pode ter mais e o outro menos. Enfim, ou um lado pode ter menos e o outro mais. Não importa, né? Só tem que ter dois circuitos com espiras, né, no caso. Então, o que na prática acontece, né? Vamos lá. Acho que esse exemplo aqui fica melhor para vocês entenderem. Esse é um exemplo do transformador abaixador. O que o transformador abaixador faz? Você vai entrar com uma tensão alta e vai sair com uma tensão mais baixa. E como isso é feito? Isso é feito porque o número de espiras do primário vai ser maior do que o do secundário. Tá bom? Então, como que acontece isso? Por exemplo, nesse circuito aqui, você tem, observem as espiras aqui, você vai ter 80 espiras de um lado, e do outro lado você vai ter 10, eu botei 10 aqui, enfim, 10 espiras do outro. Como a gente viu, existe uma razão entre as espiras, que é o RT, que é a razão de transformação. O RT vai ser então da seguinte maneira: as espiras do primário, que é o N1, sobre a espira do secundário, que vai dar o quê? O primário é 80, secundário é 10. Isso aqui vai dar o quê? 80 por 10, pessoal, dá 8. Então, observem que a razão de transformação é 8. Tá ok? Só que nós temos mais espiras no primário do que no secundário. Nesse caso, é um transformador abaixador. Então, o que vai acontecer? Você vai pegar a tensão de entrada, que é esse V1 aqui, ó, e dividir por 8. Então, ó, o V2, na verdade, o N1 sobre o N2, pela equação que a gente viu, é igual a V1 sobre V2. O V1 a gente já tem, que é 220. E o N1 sobre N2 também, é 8. Então, é 8 igual a 220 sobre V2. Isolando V2, você vai ter que V2 é igual a 220 sobre 8, que vai dar igual a... Vamos pegar um calculador aqui. 27,5. Eu acabei usando esse exemplo, mas não é muito bom. 27,2 volts. Professor, repita. Vamos repetir novamente. Vamos lá. O transformador abaixador, pessoal. O que é o transformador? Ele transforma a energia, tá? Então, quais os dados que vocês vão ter? Por exemplo, nesse circuito, que é de um transformador, você vai ter um V1, que é a entrada aqui, observem, e um V2. Vou explicar de uma outra maneira. Eu vou explicar no sentido de que acontece o circuito. O V1 aqui a gente vai alimentar. Observem que o V1 a gente entra com a energia, né? E pelo enunciado do exemplo, nós vemos que o transformador ele tem seu primário, que é esse lado primeiro aqui, né? Esse lado esquerdo, conectado a 220 volts. Então, V1 é igual a 220 volts. A questão é simples. Qual é a tensão no secundário? Que é esse V2 aqui. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar nesse caso é o número de espiras. E ele dá, ó, o primário ele tem 80 espiras e o secundário 10. Nós vimos nos slides passados aqui, ó, uma relação que é o RT. Ó. O RT é uma relação que relaciona o número de espiras com a tensão ou corrente, o que você preferir. Então, observem que o RT é igual a N1 sobre N2, que é igual a V1 sobre V2. É uma relação direta.
Então vamos lá. A gente já tinha visto lá no slide. O que a gente vai fazer agora? Não sei porque eu fiz isso aqui. Observe. O N1 já é dado aqui na questão também. Ó. N1 igual a 80. N2 igual a 10. A equação é qual, pessoal? Novamente, RT, fazendo mais devagar, é igual a N1 sobre N2, que é igual a V1 sobre V2. Simples. Aí é só substituir, né, nessa relação aqui. N1 vai ser 80, N2 é 10, V1 é 220, e observem que vai faltar só um valor, né? Que é o V2. Pronto. Com base nessa equação aqui, né, nessa relação, você descobre o valor de V2. Tá? Aí como a gente vai fazer? Deixa eu botar aqui para o lado. Observem a setinha aqui que eu estou colocando. Você vai isolar o V2. O V2 desse lado não está dividindo, ele vai passar o quê? Multiplicando. Tá? Esse 10, você pode fazer assim uma relação cruzada. Você multiplica o V2 pelo 80 e 220 por 10, tá? Enfim, mas o que eu faria mesmo era, eu já resolvi essa divisão aqui, 80 por 10, igual a 220 sobre V2. Então a gente faz assim, 220 sobre V2, igual a 80 por 10, que é o que, pessoal? 8. Aí passa o V2 aqui que está dividindo para o outro lado, ele vai passar o que? Multiplicando. Aí vai ficar 220 igual a 8 vezes V2, né? Logo V2 seria igual a 220 por 8. Só matemática, viu, pessoal? Importante que vocês entendam é a relação. Acho que eu até resolvi aqui já. Ah, não resolvi. Enfim, quando eu for mandar para vocês, eu vou mandar resolvido, né? Acabei. Eu ainda pedi a corrente elétrica. Não, isso aqui eu não vou. Isso aqui eu não vou estressar muito com vocês, não. Essa parte de corrente. O que eu quero mesmo é só que vocês entendam que o transformador ele transforma tensão ou corrente e que a base para vocês resolverem questões de transformadores é a relação de transformação, que é igual a N1 sobre N2, que é igual a V1 sobre V2, tá? Depois disso é só substituição e cálculo, tá, pessoal? Matemática. Quando eu for enviar esse slide para vocês, eu vou enviar já resolvido. Eu acabei não resolvendo, né? Eu sempre resolvo, mas enfim. Bom, para não ficar aqui muito chato, né, eu vou mostrar mais ou menos como funciona aqui. Eu até deixei pronto aqui para vocês, ó, um exemplo. A gente vai voltar nesse transformador na próxima aula, tá, pessoal? Que aí eu vou ajeitar o slide. Eu quero mostrar agora para vocês, nesse tempo que resta, o exemplo do sinal senoidal aqui fazendo uma prática, tá? Tentar fazer aqui uma prática simulada, né? Então eu vou aqui naquele Tinkercad, vou criar um circuito. Bom, se a gente estivesse na aula presencial, existe um componente chamado gerador de função, que é esse cara bem aqui, ó. O gerador de função, ele cria algumas funções ou sinais, se vocês preferirem chamar, né? É porque algumas pessoas chamam de funções, função senoidal, etc. Porque de fato é uma função, né? É uma função matemática. Mas pra gente, vamos chamar de sinal, tá? Esse gerador de função é um componente, é um equipamento eletrônico que gera sinais para a gente ver em laboratório. Como a gente não está podendo ir no laboratório, eu vou mostrar aqui para vocês. No caso simulado. Então observem que ele gera alguns sinais aqui, ó. Sinal quadrado, sinal triangular, observem que é meio que um triângulo. E o que a gente quer, ó, sinal senoidal.
tá? E aqui você consegue determinar a frequência do sinal, a amplitude, né, pessoal, que é meio que a tensão do sinal, né, que tá até aqui em V. O deslocamento, né, também você consegue. E a função. No caso, eu vou gerar um sinal senoidal, né, que a gente falou tanto, né, mas o que, que seria para gerar esse sinal? Bom, eu vou colocar uma frequência de 60 Hz. A amplitude eu vou colocar... Eu não consigo chegar a 220 aqui, no máximo eu chego a 10 volts. Eu vou colocar 10 volts. Deslocamento eu vou colocar 0. Deslocamento, pessoal, é meio que onde que vai ser o centro da senoide. A gente não viu que a senoide é meio assim, ó. Você tem o seno, aí você vai passar aqui uma reta no seno, né? Aonde essa reta fica é meio que o deslocamento. No caso, o meu deslocamento é 0. No caso, vai ser a origem do sinal, o centro dele, tá? Vocês vão entender melhor agora. Aí o que eu vou fazer agora? Eu gerei, né, o sinal em 60 Hz. Vou colocar uma lâmpada aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês verem como é que funciona essa questão do sinal senoidal. Deixa eu procurar aqui a lâmpada. Vamos ver. Tá aqui uma lâmpada. Vocês estão vendo, pessoal? Aí eu vou ligar a lâmpada no sinal que eu estou gerando. Aí o que eu vou fazer, pessoal? Pega aqui o terminal positivo, ó. A lâmpada, ela não tem polaridade, então tanto faz eu colocar positivo aqui no terminal 1 como no terminal 2, tanto faz. Lâmpada não tem polaridade, viu, pessoal? Mas para ficar bonitinho eu vou botar no 2. Porque aqui eu volto aqui, ó, no terminal 1. Eu vou voltando aqui pro negativo da minha função. Vou colocar aqui em preto. Esse aqui em vermelho também para ficar bonitinho. E pronto, vou gerar o sinal senoidal. Vou iniciar a simulação, ó. Olha o que está acontecendo com a lâmpada. Não sei se dá dando para ver bacana. Ela meio que está piscando, né? Mas porque aqui é um sinal quadrado. Vou botar aqui sinal senoidal. Vou clicar aqui em senoide. Pronto. É assim que é a lâmpada das casas de vocês. Só que no caso a tensão não é 10 volts. A tensão aqui eu botei 10 volts porque é o máximo que eu consigo, tá? A tensão da nossa casa que a gente viu é o que, pessoal? O valor RMS 220 volts, tá? Mas aqui eu tenho uma limitação do programa, né? Esse aqui, ó, embaixo é só o deslocamento, tá? Digamos que é o centro, tá? Isso aqui não tem muita importância. O que importa mesmo é a tensão ali de cima. Observe que a senoide ela tem essa característica dela oscilar a tensão. Ela vai oscilando. Tá, ok? Aí vamos variar aqui a frequência. Vocês estão vendo aqui, ó, onde eu estou colocando o mouse. Aqui é o botão de frequência. Eu vou aumentar a frequência, ó. Estava em 60 Hz, eu vou colocar aqui para uma frequência maior. E agora eu vou diminuir a frequência. Observe que quanto mais eu diminuo a frequência, ó, vou colocar aqui em 1 Hz. Vocês estão vendo? Ela pisca mais devagar, ó. Certo? Então, quanto menor a frequência, né, menor o período, né, também dele executar essa oscilação no sinal. Tá bom? Então é basicamente isso, pessoal. Eu queria mostrar para vocês o osciloscópio aqui também, vou ver se dá tempo. O osciloscópio, pessoal, na próxima aula eu vou mostrar para vocês melhor como ele funciona. Ele é um circuito que você consegue ver, ele é um componente, né, elétrico um equipamento elétrico que você consegue ver o sinal. Vou tentar mostrar para vocês aqui rapidamente antes da aula acabar. Vou colocar aqui, ó, o osciloscópio. Eu vou mostrar na próxima aula
corretamente, tá, pessoal? Mas o osciloscópio tem também tem um terminal positivo e negativo, que você coloca em paralelo ao que você quer medir, tá? Próxima aula eu vou explicar mais direitinho para vocês. Mas por enquanto a gente vai colocar aqui o osciloscópio. Vamos ver se dá para mostrar rapidamente aqui para vocês. Iniciou a simulação. Olha só o osciloscópio ali, pessoal. Vocês estão vendo? O sinal que está gerando aqui, ó. Não é um sinal senoidal? Deu um problema aqui, não sei o que é. Aí eu vou diminuir a frequência para vocês verem que vai dar para olhar esse sinal melhor, né? Deixa eu colocar numa frequência que dê para visualizar. Tá um pouco lento aqui, mas... Ah, tá aqui, tá ótimo. Ó o sinal senoidal aqui. Tá ok? O sinal que está sendo usado para alimentar a lâmpada. Ele oscila, né? Ele vai oscilando, né? Entre 0 a 10, que a gente colocou. Lembrando que 10 é esse valor aqui, ó. É o valor RMS, que fica mais ou menos aqui. Tem o valor de pico, que aí é só calculando, né, pessoal? E observem que aqui tem 20 volts. Esse 20 está correspondendo, né? Sinal não para, né? O 20 está correspondendo ao valor pico a pico. Ou seja, é o valor desse 10 aqui, né? Que tem, até esse outro 10 aqui embaixo. Que no caso é menos 10. Então, a diferença entre esses dois valores é o que, pessoal? Né? 10 menos, aqui é menos 10 embaixo, né? Menos com menos dá mais. Vai dar o que? 20 volts. Por isso que aqui está 20 volts aqui na escala do osciloscópio. Então é isso, pessoal. Uma prática que a gente vai continuar na próxima aula com mais tempo. Para vocês verem mais ou menos na prática o que significa esse sinal alternado, né? Mas, visualmente, vocês já verifiquem que... Vocês já estão verificando que acontece o quê? Uma oscilação, né? Na corrente elétrica que faz com que essa lâmpada pisque aqui, ó. Certo? Na nossa casa... Nós não observamos porque a frequência é muito rápida, mas essa lâmpada também fica piscando, no caso 60 vezes por segundo, né? Que é a frequência da rede da tomada da nossa casa, tá? Mas como é muito rápido, a gente não percebe. Bom, pessoal, na próxima aula a gente continua, que eu acredito que seja na próxima semana. Parece que amanhã não vai ter... Eu vou mandar para você no grupo, se for isso mesmo, mas parece que amanhã não vai ter as aulas, tá? Parece que não aula nossa, né? Parece que vai ser a semana do protagonista, que são atividades feitas por vocês mesmos, né? Para os alunos. Então é isso, tá, pessoal? Tô passando um pouco do meu horário. Então, até amanhã ou até a próxima semana, se amanhã não tiver nossa aula. Então até mais, pessoal. Tenham um bom dia e boas aulas aí das outras disciplinas, tá ok? Então até mais.